Boa noite a todos. Então, dando continuidade, pessoal, nossa disciplina aí da terceira fase de mensuramento de redes de computadores. Nós vamos hoje começar a ver o capítulo 4 do nosso curso lá da Cisco CCNA. Tá? Na aula passada, a gente terminou de ver o capítulo sobre STP, e o capítulo 4, ele fala do Ether Channel e do HSRP. Então, na aula de hoje, a gente vai ver os subcapítulos 4.1 e 4.2, que fala sobre o Ether Channel, e semana que vem, os capítulos 4.3, que fala sobre o HSRP. Tá? Então, o nosso capítulo 4, que então é Ether Channel HSRP, então são dois protocolos distintos, tá? Então, como eu falei na aula de hoje, a gente vai ver aqui o primeiro, tá? Então, vamos iniciar aqui falando um pouco de conceitos da agregação de links, tá? É possível, pessoal, usando os suítes da Cisco, de outras empresas, tá? Combinar o número de links físicos entre esses equipamentos para aumentar a velocidade geral da comunicação switch a switch, tá? Então, é possível que eu tenha vários links físicos que, logicamente, vão trabalhar como um único link lógico, tá? Para que a gente consiga ter uma maior banda, né? Maior envio de informações entre os equipamentos. E o STP, por padrão, né, ele bloqueia esses links redundantes para evitar loops da camada 2. Então, mesmo que a gente utilize aqui várias ligações físicas, tá? Por padrão, o STP iria bloquear esses links para que não haja redundância na rede. Só que a gente consegue utilizar o Ether Channel para suprimir isso, tá? Então, as vantagens a gente tem de usar o Ether Channel? A maioria das tarefas de configuração pode ser realizada na interface do Ether Channel, em vez de uma porta individual. O Ether Channel conta então com portas existentes de suítes. O balanceamento de carga ocorre entre os links que fazem parte do mesmo Ether Channel. Ele também cria uma agregação, que é considerada como um link lógico, e fornece redundância, porque o link, no geral, é considerado como uma conexão lógica. Então, na verdade, o que é o Ether Channel? É um protocolo que vai nos permitir eu utilizar algumas conexões físicas entre dispositivos e configurá-las de uma forma como se fosse uma única conexão lógica, tá? E eu também consigo configurar e alterar as configurações dessas interfaces físicas, alterando somente em um único local, né? Porque todas elas vão trabalhar e vão funcionar como se fosse, logicamente, uma única interface, tá? Então, aqui, por exemplo, no switch aqui eu posso usar, por exemplo, a interface de 1 a 6, criar aqui uma interface port channel lógica, tá? Que essas 6 interfaces, apesar de ser 6 interfaces físicas separadas, né? A gente vai ter, logicamente, como se fosse um único cabo, tá? Todas elas vão trabalhar em conjunto como se fosse um único cabo. E quando eu vou lá e altero esse port channel, a configuração ela é aplicada em todas as interfaces físicas, tá? Então, aqui nesse exemplo, eu teria aqui 2 grupos do Ether Channel, um aqui com 6 interfaces físicas e outro aqui com 4 interfaces físicas, tá? Então, esses grupos, eu consigo criar grupos separados de Ether Channel e configurar separadamente cada um desses grupos, tá? Então, o Ether Channel ele vai agrupar várias portas físicas em um ou mais links Ether Channel lógicos. E existem algumas restrições para a gente configurar o Ether Channel, tá? Os tipos de interface não podem ser misturados, então eu tenho que usar só interface Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet, não posso misturar. Eu não posso, por exemplo, usar a interface 1, 2, 3 e 4, que é Fast Ethernet, por exemplo, e a 5 a 6 fosse um Gigabit Ethernet, eu não conseguiria configurar. Então, ou eu uso só Fast ou só Gigabit. Ele fornece largura de banda full duplex de até 800 megabits por segundo se eu usar Fast Ethernet Channel, ou até 8 gigabits por segundo se eu usar as portas Gigabit, ok? Os switches da Cisco iOS eles podem suportar até 6 Ether Channels, então o mesmo switch da Cisco eu posso ter até 6 grupos, né, de Ether Channels separados ali e configurados individualmente. E eu consigo criar isso entre 2 switches ou entre um switch e um servidor que também rode, né, que também aceite o Ether Channel, essa tecnologia. E se um lado, por exemplo, do Ether Channel estiver configurado como tronco, o outro lado também deve ser configurado como um tronco na mesma VLAN nativa. Então, se esse meu Ether Channel aqui, eu vou configurar e permitir que seja um tronco da VLAN 1, 2 e 3, por exemplo, o outro dispositivo que também vai estar conectado aqui a esse Ether Channel também precisa ser um tronco que aceite as VLANs 1, 2 e 3, tá? Então, ambos os lados têm que ter as mesmas configurações e permitirem as mesmas VLANs no tronco. E cada Ether Channel tem uma interface, então, port channel, lógica, tá? E as alterações em um canal afetam suas interfaces físicas.
Então, quando a gente cria esse grupo aqui, a gente, na verdade, cria uma interface lógica, tá? Que aqui eles chamam de port channel. E eu, então, vou e configuro somente essa port channel para que todas as alterações que eu fazer nessa port channel aqui, eles afetem as interfaces físicas. Então, por exemplo, eu criei essa port channel aqui com essas 6 interfaces. Eu vou entrar na configuração lógica dessa port channel, vou colocar lá que eu quero que pertença, que seja um tronco para VLAN 1, 2 e 3. Isso vai ser automaticamente, tá, pessoal, inserido, tá, e alterado em todas as 6 interfaces. Então, eu não preciso ir uma por uma fazer as alterações. Eu faço só essa alteração nessa port channel lógica e isso vai já ser enviado, né, para todas as interfaces físicas, tá? Até fica mais fácil até de gerenciar também. E nós temos aqui 2 protocolos, tá, de agregação de links, tá, ou de portas, tá? Então, os Ether Channel podem ser formados usando o protocolo o PAGP ou o LACP, tá? O protocolo proprietário da Cisco é o PAGP, que a gente lê PAGP, tá? Ele, então, é proprietário da Cisco. E o LACP é um protocolo geral, tá? Que poderia, então, ser utilizado em ambientes com dispositivos de diversas empresas, mas são praticamente a mesma coisa, tá? O PAGP é simplesmente uma implementação proprietária do LACP. Então, pessoal, aqui tem alguns modos, tá, que a gente configura as interfaces no PAGP para que a gente tenha o funcionamento do Ether Channel, tá? Já vou dizendo que a tradução aqui do slide, também lá do material, não está muito legal, tá? Aqui nós temos, na verdade, 3 modos, tá? O on, o disable e o auto. Só que aqui na tabelinha, se vocês forem ver, está meio mal traduzido, tá? Esse ativado aqui é a mesma coisa que o on. Então, o que é o on? É membro de canal sem negociação, nenhum protocolo. Então, quando eu configuro o PAGP na interface de S1 aqui como on, que seria aqui o ativado, tá? É como se eu tivesse estaticamente, manualmente, dizendo que eu quero que ele funcione o Ether Channel. Só que eu tenho que, lá do outro lado, também ter a mesma configuração, ou seja, as 2 portas de ambos suítes precisam estar nesse modo on aqui, tá? Para que seja estabelecido um canal. Se um lado, que por exemplo o S1, estiver no modo alto ou desejável, com o disable, e o outro lado estiver no modo também desejável, ou disable, aí também há o estabelecimento do canal. O que é o modo aqui desejável? Ele pergunta ativamente se o outro lado pode ou se irá participar do Ether Channel. Então, nesse modo aqui, a porta do switch fica mandando pacotes, né, PAGP, para que haja, então, a troca de informações e se crie o canal de forma automática, tá? E o modo alto, ele aguarda passivamente para o outro lado, ou seja, se a porta está no modo alto, ela não envia os pacotes do protocolo PAGP. E sim, ela só espera receber os pacotes. Se ela receber os pacotes, aí sim ela responde e é feito o estabelecimento do canal. Então, por exemplo, se de um lado aqui eu tenho, vamos continuando aqui, qualquer um dos 3 modos e o outro lado eu não tenho nada configurado, obviamente não vai ter conexão. Se de um lado eu tenho o modo on aqui, que é o ativado, e do outro eu tenho o desejável, também não vai acontecer, tá, pessoal? Por quê? Porque o modo on, ele só vai ativar o Ether Channel se o outro lado também estiver no modo on, tá? É como se fosse um modo estático. Ambos os lados precisam estar no modo on. E se eu estiver no modo on ou no alto, e do outro lado também estiver alto, também não vai funcionar. Porque lembrando que o alto só funciona se o outro lado estiver no modo desejável, tá? Então, aqui são os tipos de modos que a gente tem da porta e as configurações possíveis que vai fazer o estabelecimento de links ou não. Então, se eu quero que funcione o Ether Channel nas portas, eu tenho que colocar o modo on em ambos os lados, ambas as extremidades, ou em uma eu coloco o alto ou desejável e do outro eu coloco o desejável, tá? Qualquer outra configuração, o link não vai ocorrer, tá? Não vai ser feito, então, o Ether Channel entre os switches. E como eu falei, o LACP, então, é utilizado em ambientes de vários fornecedores, né, que não é um protocolo proprietário, e também tem aqui seus modos, que mudam o nome, mas é praticamente a mesma coisa. Então, os modos também tem o modo on, que é o membro de canal sem negociação, então nenhum protocolo. Então, de novo, para que funcione o Ether Channel, ambos os lados precisam estar no modo on, independente de qualquer coisa. Se do lado tiver o modo on e o outro lado tiver qualquer coisa, ele não vai funcionar. O Active, que seria aqui no PAGP o desejável, tá? Perguntará ativamente se o outro lado pode ou não participar. Então, Active é quando a interface envia os pacotes do LACP, tá? E o Passive vai aguardar, então, passivamente pelo outro lado. É o que seria aqui o alto, tá? No protocolo PAGP. Então, a tabelinha aqui é a mesma, tá? Então, se eu tiver on e on
o link é estabelecido, se eu tiver o Activate ou Passive e do outro lado o ativo, eu também dei aqui, eu tenho o estabelecimento de link, tá? Lembrando que esse ativo, pessoal, não é o on, tá? Esse ativo aqui é o Activate. Percebam que tá bem confuso, né? Tem coisa em inglês, coisa em português, enfim. Vocês vão ver que no material também tá assim, tá? A tradução dessa parte não tá muito legal. Se eu tiver qualquer um dos modos e do outro lado não configurado, não vai ter link. Se eu tiver o modo on e o outro lado Activate, também não. Se eu tiver o passivo ou on do outro lado passivo, também não. Então, da mesma forma que o outro protocolo, para funcionar, ou eu configuro on e on em ambos os lados, ou eu configuro em um lado o ativo ou passivo, e do outro lado eu tenho configurado aí o ativo. Lembrando, se eu tiver passivo, passivo não funciona, né? Porque o passivo ele não envia os pacotes do protocolo, tá? Então não vai ter início da negociação do Ether Channel. Tranquilo? Conseguiram entender a ideia do Ether Channel? Sim. Beleza? Então tá. Então, pessoal, agora nós vamos ver aqui alguns comandos, como a gente configurar, tá? É bem simples ali a configuração. Daí depois eu vou no Packet Trace e a gente faz os comandos aqui, tá? Então, pessoal, a ideia então geral do Ether Channel é isso aí, é a gente agregar várias interfaces físicas em uma única interface lógica para que eu tenha uma maior largura de banda, maior velocidade, maior largura de banda, maior taxa de transferência entre um switch e outro, de quadros entre um switch e outro, e também ele também nos fornece redundância, né? Porque, por exemplo, eu tenho 6 links físicos ali que formam um único canal lógico. Se um desses links físicos, ou 2 ou 3, tiver algum problema, enfim, os outros vão continuar funcionando normalmente. Claro que eu vou perder taxa de transferência, vou perder largura de banda, mas vai continuar funcionando a comunicação entre os switches. Então, o Ether Channel ele fornece, além de uma taxa de transferência maior, né? Uma maior largura de banda, eu também tenho uma redundância entre os equipamentos. Então, as diretrizes de configuração Desculpa, as configurações correspondem nos dois switches, tá? Então, nos dois switches eu tenho que ter a mesma velocidade e o mesmo modo, duplex, full duplex, half duplex. Normalmente é full duplex, né? Todas as interfaces têm um pacote, devem ser atribuídas à mesma VLAN ou configurados como um tronco. Então, eu não posso numa interface, a VLAN 1 e 2, na outra interface a VLAN 20 e 30, tá? Não vai funcionar. E o tronco deve oferecer suporte ao mesmo intervalo de VLANs. Então, aqui, ó, nessa imagenzinha aqui, eu tenho dois switches. O switch 1 tem a velocidade de 1 GB na porta, né? Do full duplex e pertence à VLAN 10. O outro, 1 GB, full duplex, pertence à VLAN 10 também. Então, se eu tenho as mesmas configurações de velocidade, modo duplex e VLANs em ambos os lados, eu consigo, então, configurar o Ether Channel. Se as definições de configuração não corresponderem, tá? Não vai haver a configuração, né, o funcionamento do Ether Channel em ambos os equipamentos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um switch aqui que o modo dele é half, tá, em uma das portas. E o outro switch na outra extremidade, o modo é full duplex. Então, só por esse fato de um funcionar em half e outro em full, não vai ocorrer o Ether Channel. Então, se manualmente eu vou lá e coloco, eu quero que um switch aqui, na porta do switch funcione em half duplex e o outro lá em full duplex e tentar configurar o Ether Channel, não vai funcionar entre essas interfaces, tá? Então, quando a gente altera as definições, tá? A gente deve configurar no modo de configuração da interface Port Channel, que é aquela interface lógica, tá? Porque a configuração aplicada à interface por Port Channel também afeta todas as interfaces individuais. Então, como eu falei anteriormente, se eu crio um Ether Channel ali, vou criar uma interface Port Channel com 6 interfaces físicas, eu altero somente as configurações desse Port Channel aqui, e essas configurações vão ser aplicadas nas 6 interfaces físicas, tá? Agora, se eu entrar lá fisicamente em uma dessas interfaces e alterar alguma configuração nela, por exemplo, o modo de duplex, ou até a velocidade, manualmente, eu só vou alterar aquela interface, não vou alterar todas as outras que fazem parte do Port Channel, tá? Então, por isso, quando eu tenho um Port Channel lógico, eu devo sempre configurar as interfaces aqui por ele, tá? E não individualmente cada uma delas. Inclusive, se eu for lá alterar alguma coisa como a gente viu, essa interface vai sair fora do Ether Channel, né? Então, aqui as etapas de configuração, tá? Para criar um Ether Channel com LACP e também para a gente configurar o entroncamento. Aqui a gente vai ver do LACP, tá, pessoal? Mas vou mostrar para vocês que depois do PAGP é a mesma coisa, tá? É só na hora de a gente escolher o modo, o que vai alterar ali um ou outro é os modos que a gente vai utilizar, tá? Que são aqueles nomes ali, Active, Passive, Auto ou Desejado, tá? Então, a etapa 1 seria especificar as interfaces que compõem o grupo Ether Channel.
Criar a interface port channel com o comando channel group, tá no modo active. E alterar as definições da camada 2 no modo de configuração da interface port channel, tá? Então, seria aqui o primeiro comando, interface range, para eu pegar um range de interface, um intervalo de interface. Dou o channel group aqui, passando o número 1 para criar um grupo channel 1, o modo active, que é o modo do LACP. Depois eu entro na interface port channel 1, então aqui, ó, perceba que eu estou entrando no interface port channel 1, eu estou entrando na interface lógica do port channel, tá? E tudo que eu fizer aqui vai afetar a interface fast até de 01 e 02. E aqui o switch mod trunk, para criar um tronco, e as VLANs que são permitidas nesse tronco, 1, 2 e 20. Então, vamos fazer os comandos aqui no Packet Tracer. Então, pessoal, tem 2 switches, tá? Vou fazer num, depois vou fazer no outro. Deixa eu dar um comandinho aqui antes, peraí. Então, esse comando depois a gente vai ver, tá? Mas é um comando que mostra um sumário do port channel que tem no switch atualmente, então, por enquanto, não tem nada. Então, vamos lá. Configure T. Tem que entrar nas interfaces, né? Mas aqui eu vou utilizar o comando range para pegar um intervalo, então, poderia ser um intervalo qualquer. Vamos usar o mesmo que está ali. F de Fast Eternity, 0/1 até a 0/2. Então, vou pegar aqui 2 interfaces. Um comando para criar o grupo, né, do Ether Channel ali. Então, é channel group. Aí o número, vou dar o número 1, tá? Mas poderia ser outro número. Mod. Aqui, pessoal, no mod, ó, o que faz a diferença? Ó, se eu usar o active ou passive, eu estou usando o LACP, tá? Se eu usar o alto ou o desirable, que é o desejável, eu vou estar usando, então, o PagP. Então, o modo que eu escolher, eu vou usar um ou outro, tá? Claro que eu não posso misturar os dois, tá? E se eu usar o on, que é igual para os dois, tá? Eu vou, então, habilitar aqui o Ether Channel nas portas, como se fosse de forma estática, né? Então, não vai ter a negociação, vai ser algo que eu estou, tipo, impondo, ok? Então, vamos lá. Mod active. Então, aqui eu quero ativar o LACP de forma incondicional. Então, nesse active aqui, se o outro lado também estiver como active ou como passive, tá? Ele vai funcionar. Tá? Então, vamos botar aqui como active. Então, alterações aqui nas portas, tá? Que a gente fez aqui. Voltando ao comando aqui, interface. Port channel 1. Então, isso aqui, pessoal, estou entrando nessa porta lógica que a gente acabou de criar para fazer as configurações. Então, por quê? Porque eu quero colocar que essas duas interfaces físicas que fazem parte agora de um único interface lógica port channel sejam um tronco, né? Desculpe. E que nesse tronco eu vou permitir que passe os... Peraí, desculpa. Trunk, load. E que nesse tronco eu vou permitir que passem os pacotes marcados que pertencem à VLAN 1, 2 e 20. Então, vou dar aqui mais um end. Show running. Então, perceba que a interface aqui, Fast Ethernet 01, estão com o modo tronco, permite a VLAN 1, 2 e 20, a mesma coisa para a interface F02, e ambas pertencem ao Channel Group 1 aqui, modo Active. Então, agora que vou no outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Config T, interface, range, fast 01 até a 2, então vou pegar também duas interfaces, né, que é as duas que estão conectadas ali fisicamente. Channel Group 1, mod. Aqui, de novo, pessoal, mod active, posso usar o mesmo ativo, né? Ou, se a gente for voltar aqui, ó.
Então, se eu estiver no modo ativo ou passivo, o outro lado tem que estar ativo. Então, como o meu switch já está ativo, eu posso escolher tanto o ativo quanto o passivo, que a configuração entre ambos precisa funcionar. Então, vamos usar aqui o passivo. Aqui. Vamos fazer o teste. Vou entrar também nas interfaces ali agora. Opa, peraí. Interface. Vou voltar uma aqui, peraí. Interface. Port Channel 1. Que foi que a gente criou aqui anteriormente, né? No Channel Group 1. E vou mesmos comandos lá, né? Switch, como lá do outro lado é um tronco, eu tenho que colocar aqui como modo trunk. E eu tenho que permitir as mesmas VLANs nesse tronco. Então, trunk, switch port, trunk, load, VLAN 1, 2 e 20. End, show, running. Então, aqui, port channel 1. Desculpa. Flash Ethernet 01. Tronco, VLAN 1, 2 e 20. Channel Group 1. A mesma coisa aqui para Flash Ethernet 02, tá? Aqui em cima a gente também tem configuração, que decide a configuração na própria port channel, né, que é o tronco e a VLAN, tá? Então, essa configuração aqui, ela passa para as interfaces que fazem parte do mesmo grupo. Aí depois, no SIGA, pessoal, já coloquei ali os dois exercícios, tá? Que é a configuração do Ether Channel e outro de... Não, esse aqui é o próximo, que é para correção de problemas, tá? E aqui a gente vai ter alguns comandos para a gente verificar, então, se funcionou ou não ali nossa configuração. Esse comando aqui, pessoal, Show Interface Port Channel, tá? Ele até tem ali no Patch Trace, mas ele não aceita, tá? Então, como eu falei, uma limitação do software que alguns comandos não tem, tá? Mas é um comando que no switch real vocês vão conseguir executar, que ele vai verificar aquele status da interface e vai dizer que o port channel está ativo ali na interface, tá? Então, até eu já tentei aqui anteriormente, tá? Mas ele realmente tem aqui show, interfaces, aí até chega a ter o port channel ali. Peraí, desculpa. Port channel. Só que a gente coloca aqui ele diz que não tem, se não colocar nada também dá um erro. Então, é um comando, na verdade, apesar de aparecer aqui como sendo permitido, tá? Ele não aceita. Vai dar erro. Depois alguém conseguir fazer funcionar esse comando, de repente, mas pelo que eu vi aqui, deve ser algum problema na implementação do patch test. Mas é um comando, enfim, que vai simplesmente mostrar que está ativo um port channel, um Ether channel, né? Um port channel nessa interface. Esse outro que a gente deu anteriormente, ele vai exibir o resumo da linha, de uma linha para o grupo de canais, tá? Que é o Ether Channel Summary. Então, esse aqui a gente consegue executar aqui. Então, é show Ether Summary. Então, aqui, esse aqui funciona, ó. Tem aqui as flags, o que significa cada letra, tá? Vou baixar aqui. Número de grupos, channel grupos em uso 1. As portas aqui, F01 e F02, estão com status P, tá? Que quer dizer que, ó, estão no modo port channel, então elas estão configuradas com port channel, tá? E a interface lógica port channel 1 tem a sigla, aqui as flags S e U. O S é de layer 2, camada 2, né? Que é nível de enlace. E o U em uso, tá? Então, a princípio, está funcionando. Tá? Se a gente for verificar aqui, tá? Os dois switches aqui com... Opa! Uns verdinhos aqui. Agora eu mexi aqui e desfez o verdinho, né? Mas tá os dois switches ali com verdinho, tá? Dizendo que o port channel estava funcionando. E vamos olhar agora lá no outro. Parece que eu conectei aqui trocado agora. Deixa eu ver. 1 e 2. 1 e 2, tá? E aqui no outro switch, vamos usar também show. Ether
Channel Summary. Então, aqui as portas também do outro switch estão no port Channel QP, SU que estão em uso, o SSD Layer 2. Tem mais alguns comandos para verificação, tá? Esse aqui, o Show Ether Channel Port Channel. Esse aqui também é um comando que, a princípio, deixa eu ver aqui, não tem no Packet Tracer, tá? Só no switch real. Deixa eu ver. Show Ether. Tá, esse aqui tem. Então, esse comando aqui, Show Ether Channel, Port Channel tem. Daí exibe informações também mais completas, tá? Então, deixa eu dar o comando de novo. Então, aqui ele mostra o grupo 1, as portas, channels tem nesse grupo, que é só um também, né? A idade do que foi criado, número de portas, são 2 portas físicas, o protocolo LACP, descer aqui. Aqui as 2 interfaces, né, físicas, estão no modo passivo, tá? Porque no switch 1, lembre que eu ativei lá no modo, eu configurei no modo passivo. E se a gente der os mesmos comandos lá do outro switch, aqui no outro switch, Show Ether Core Channel. Eu vou ter que ler, as portas estão no modo ativo, porque quando eu fiz a configuração, eu escolhi lá o modo ativo, né? Lembrando, se eu tenho um lado ativo e do lado passivo, a gente consegue implementar, né, configurar o Ether Channel em ambos os lados. Continuando aqui. Aqui a gente consegue exibir a função da interface específica em cada Ether Channel, tá? Esse aqui que não tem implementado no Packet Tracer. Show Interfaces. Vamos ver. Esse não tem realmente, tá? Implementado aqui. Deixa eu ver se eu vou fazer. Então, pessoal, esses seriam os comandos que a gente consegue utilizar para obter informações sobre o Ether Channel. Tá? Deixa eu ver aqui. E para encerrar aqui, pessoal, alguns problemas a gente pode ter aqui ao configurar o Ether Channel, né? Então, na hora de configurar, lembrar que esse deve ter a mesma velocidade, ambas as portas, tá? Estar no mesmo modo lá do duplex, full duplex ou half duplex. Ter as mesmas VLANs nativas e autorizadas no tronco, então portas com VLANs nativas diferentes também não podem formar o Ether Channel, e serem atribuídos a mesma VLAN. Então, isso tem que ser igual em ambos os lados. Aqui é só um exemplo que, por exemplo, se tiver algum problema nessa distinção de configurações em ambos os lados, tá? Aí, naquele comando Ether Channel Summary, tá? Ao invés de ter o Uzinho que tinha ali antes, que a gente viu que é de em uso, pode ter, por exemplo, o D que é down, ou seja, o link não está ativo, tá? Por algum motivo, então, provavelmente de incompatibilidade de configurações nas duas extremidades, o Ether Channel ele não está em funcionamento. Aqui nesse exemplo também, ó, por exemplo, se no S1 eu configurar lá, usando o PagP on nas interfaces, né, na minha port channel modo on, lembrando que no outro lado eu também tem que configurar como on, né, porque segundo a tabelinha aqui, eu tenho que ter ativado on em ambos os lados, para ter um link. Se do outro lado eu colocar desejável, eu não vou ter o link ativo. Então, isso também é um erro de configuração, tá? Então, lembrando, se no switch S1 eu coloquei on, para usar o PagP, ou o ativo, desculpa, o on também no LACP, do outro lado eu tenho que colocar on também, tá? Se eu fizer uma outra configuração, por exemplo, eu tenho que ter, então, alto ou desejável de um lado, desejável do outro, se for o PagP,
tá? Ou o ativo e o passivo em um switch, no outro eu sou obrigado a ter o ativo, tá? Então, essa tabelinha aqui é importante, vocês podem dar uma olhada de novo para entenderem quais configurações são necessárias para que haja a criação do Ether Channel entre os switches, tá? Então, aqui é só mostrando que se a gente alterar daí, por exemplo, esse modo on para outra coisa, vai haver, então, o funcionamento, desculpa, vai haver o funcionamento do Ether Channel. Então, aqui a gente removeu as configurações no switch S1 e configurou como desejável. E aí, se ambos estiverem configurados como desejável, o link Ether Channel ele é criado, né? Então, ele já mudou daí para SU, ok? E esse aqui é outro pessoal que está lá no CIGA também, que já tem a configuração, né? Tem que resolver aqui alguns problemas sobre o Ether Channel. Dúvidas, pessoal? Tranquilo, mais ou menos? Tranquilo, professor. Deixa eu entrar aqui na... Deixa eu estudar os dois lados para ver se os links voltam aqui. César, se o link tiver down, sim, se fisicamente o link tiver algum problema, tá? As outras portas físicas continuam pertencentes ao group channel, tá? Então, como eu falei, por isso que é até uma redundância. Se eu tiver, por exemplo, se eu tiver cinco conexões físicas que pertencem ao mesmo grupo, e uma delas, por qualquer motivo, eu vou lá, desabilito, enfim, eu caio, eu rompo o cabo, as outras 4 continuam funcionando normalmente. Deixa eu ver. No final. Quer ver se vai voltar aqui os leads ou não? Tá, agora tá. Então, aqui, quer ver? Vamos fazer um teste, pessoal. Vamos entrar aqui numa interface aqui, que o César até falou ali. Interface F01. Aqui eu estou dando fisicamente, tá, pessoal? Tudo que eu alterar nessa aqui, eu vou alterar só nela, não vou alterar nas duas que pertencem ao Ether Channel. Então, vamos dar aqui um shutdown, que eu vou desabilitar, tá, César? Então, aqui, eu desabilitei essa interface aqui, percebo que do outro lado já ficou vermelhinho, né? Já acabou acabei de desativar ela administrativamente. E vamos, então, entrar aqui no exit, mais um, show Ether Channel Part Channel. Vamos ver o que tem aqui, então. Ó, percebam que eu tinha duas interfaces, eu fui lá e manualmente eu desabilitei uma, tá? Então aqui aparece só a 02, tá? Que é que tá ativa lá, passiva, pertencente aqui ao Ether Channel. O número de portas antes era 2, né? Lembrem, agora só um, né? Porque como eu tirei um fora, ficou só o de baixo aqui funcionando. Vamos entrar aqui nesse aqui e vamos fazer o mesmo comando aqui para ver. Show Ether Port Channel. Então aqui também antes tinha 2, agora vai ter só uma porta e só a interface F0/2, que está no modo ativo, né? Que tinha feito antes. Então, mesmo que eu tire uma interface ou mais, enquanto tiver pelo menos uma interface física ali, conexão física funcionando, o grupo Ether Channel continua funcionando. É claro que se tiver só uma, não vai fazer muito sentido ter, porque vai ser a mesma coisa que não tivesse nada. Mas, sim, continua funcionando mesmo depois. Vamos só dar outro comando aqui, o summary, para ver se o que aparece diferente aqui. Peraí. Então, pessoal, aqui no summary ele aparece mais resumido, né? Eu tenho ativo um group channel, só que ó, a porta F01 está com um Dzinho aqui, né? O Dzinho down, tá? Está inativa. E a 02P, que está no port channel. Okay?
Tranquilo? Então, acho que consegui responder também, né, César? Mostrando aqui aí na prática. Mais alguma dúvida, senhores? Então, de novo, pessoal, aqui a gente fez o LC, o LACP, né? Mas, como eu falei, se na hora de a gente configurar o mod lá, eu colocar o on ou o desejável lá, aí automaticamente a gente está usando o outro protocolo PAGP, tá? Então, poderia ser colocando os dois. Até quando, Cristiano? É até dia 15 de junho, se eu não estou enganado, até o capítulo 4, tá? Que é esse que a gente vai terminar semana que vem. Então, semana que vem, dia 20, não. Peraí. No dia 25, a gente termina esse capítulo, e vocês vão ter, acho que até o dia 15 de junho para fazer os 4 primeiros, tá? Aí os outros depois a gente conversa. Mais alguma coisa, pessoal? Tranquilo? Na hora que vem, a gente vê, então, aqui sobre o protocolo de redundância de primeiro salto, tá? Que é o protocolo que a gente cria hosts, gateways, como se fossem gateways fantasmas, tá? Caso o gateway principal caia, um outro tome o lugar dele, tá? Em resumo, é isso. Mas isso é Paulo que vem. Tem mais aí tranquilo? Pessoal, então eu já habilitei até o 4, tá? O exame. Quem quiser já começar a ver o 4 aí, o capítulo já ir fazendo também o exame, tá? Já está disponível lá, tá? Já está aberto, ok? Tranquilo? Deixa eu parar de gravar aqui, né, para depois colocar o vídeo.